Confesso que eu estou chateado com alguns calvinistas, a ponto de que eu passei a chamá-los de seita calvinista. É isso mesmo. Para quem não sabe de quem eu estou falando, os calvinistas são os herdeiros intelectuais, vamos assim dizer, do João Calvino. E tem muitas igrejas que se declaram calvinistas. E a base da teologia deles, ou da ênfase teológica, como eu gosto de falar, é a doutrina da soberania de Deus. Onde, é claro, todos concordam com isso, que Deus é absolutamente soberano em todos os quesitos. E isso rege toda a teologia. Até aí tudo bem. Onde pega, né? Qual que é o ponto alto da discussão? É que existe a doutrina da predestinação, em que a salvação ela vem totalmente de Deus, o que concorda com a ênfase da soberania de Deus. Logo, o homem não tem participação, então é salvo aquele que Deus escolheu salvar, aquele que Deus predestinou, o que anula totalmente a ideia de aceitar a Jesus, de reconhecer a Cristo como Salvador. E quando isso acontece, que eu aceito a Jesus, né, que eu decido ser crente, na verdade foi Deus quem me chamou, usando a sua autoridade soberana, e me deu a salvação. Eu não tenho problemas com essa doutrina. Não tenho, é uma questão de ênfase teológica. Eu não sou calvinista, mas eu não tenho problemas com essa teologia. Mas qual que é o problema? Né? Existe a oposição direta, que são os remonstrantes. Todo mundo fala arminiano, mas o Armínio nunca apresentou essas teses contra os calvinistas, mas sim discípulos, por assim dizer, do Jacó Armínio, e são chamados de remonstrantes, por mostrar novamente. E eles vão então dizer que não. Deus é soberano, ok, mas não há pessoas predestinadas à salvação. Até porque se isso acontece, existe também a predestinação à condenação. Isso torna Deus o autor da condenação e torna impossível a ideia de missões, por exemplo, e até a torna inútil, porque afinal de contas, se a pessoa vai ser crente ou não pela predestinação, tanto faz eu pregar, quando chegar na hora ela se converte sozinha. Olha só o tamanho da discussão. Mas eu sou tranquilo com essa teologia, mesmo com a teologia dos remonstrantes. Qual que é a ideia aqui? Jesus morreu por todos, mas por ninguém em especial. O pecado corrompeu a humanidade, mas não em profundidade, mas em extensão. Em algum ponto, existe, ainda que seja uma fagulha, mas existe um pouquinho de livre-arbítrio. Né? Sabe, lá no jogo tem o árbitro, que é o juiz. Então, o arbítrio, esse arbítrio, ele tem um pouquinho de liberdade ainda, o arbítrio de cada um, e ele pode escolher a Cristo ao ouvir a mensagem da salvação. Então, esse é o ponto de discussão. Eu coloco isso na conta de briga de irmãos. Sabe, família grande, que a família briga o tempo todo, mas tá lá no Natal todo mundo junto, nos velórios, nos aniversários, no Natal, tá todo mundo lá. O pai da família ama todo mundo, o patriarca lá, mas tem os irmãos, os tios, os primos, que também se amam, se ajudam, de vez em quando brigam. Eu coloco isso na conta de família grande. Eu tenho bons amigos calvinistas, pego no pé deles o tempo todo, eles pegam no meu pé, que sou da Assembleia de Deus, né? E eu levo isso numa boa. Né? Eu tenho minha visão teológica quanto à soteriologia, ela é mais alinhada com Martinho Lutero, então eu sou um luterano nesse ponto, mas eu levo numa boa, que eu vejo que a constante pregar o evangelho, fazer o apelo à salvação e as pessoas virem a Cristo, não muda, seja qual for sua frente teológica. Nisso todos concordam. Salvação por Jesus, salvação pela fé. Aquele que crê no Senhor Jesus, permanece firme nele, está salvo. Né? Então eu estou bem com isso. Qual que é o problema? É que existe dentro desse meio uma seita calvinista. Sim, uma turma que acredita que eles são detentores de uma autoridade máxima e de um conhecimento supremo e soberano, que se você não for calvinista, você é um herege. Você está fora da vontade de Deus.
Vou dar o nome aos bois aqui. Eu parei de acompanhar os trabalhos da editora Fiel e olha que tá lá Augusto Nicodemos, Frank Ferreira, que eu tenho uma extrema admiração e até vontade de conhecer. Não conheço ainda, o professor Frank Ferreira. Eu falei Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes está lá também. Tem muita gente boa lá, mas eu parei de acompanhar a editora Fiel. Em 2024, na conferência Fiel, apareceu um camarada lá dizendo que se você segue o arminianismo ou qualquer outra frente que não seja calvinista, você está praticando heresia. Tem um momento em que o cara diz: nós chegamos a essa verdade. Se nós somos monergistas de fato, por que nós nos orgulhamos? Por que nós nos achamos melhores que outras pessoas? Por que nós olhamos para os arminianos ou para qualquer outra tradição de cima para baixo, como se nós fôssemos melhores? Se nós chegamos à verdade, nós chegamos a ela pela graça de Deus. Se nós chegamos à verdade... Como é que é? O calvinismo é a verdade? A verdade não é mais Jesus? A verdade não é mais Cristo? Tem um site chamado Internautas Cristãos. Falei que ia dar nome aos bois aqui. Acompanhava. Eu os encontrei na internet porque eu estava procurando um estudo sobre a história da igreja. Encontrei boas aulas de história lá. Acompanhando a página, uma pessoa me disse, né, conversando os assuntos de teologia, de que o calvinismo é o evangelho. Falei, como é que é calvinismo o evangelho? Quer dizer que Jesus veio pregar a mensagem de João Calvino? Quer dizer que você é salvo pelo sangue de Calvino na cruz? Quer dizer que de tudo que a Bíblia diz, só é verdade o que passa pelo filtro, pela régua do calvinismo? Aí passa a ser uma verdade bíblica? Então quem aceitou Jesus antes de João Calvino na Reforma Protestante, lá a partir do século XVI, sequer vai para o céu, sequer entendeu a Bíblia. O próprio Martinho Lutero, que veio antes do João Calvino, que é o grande nome da Reforma Protestante, esse aí está errado também. Também não... Aí eu apelei, né? Então você está me dizendo que Santo Agostinho era calvinista, né? Que Noé era calvinista? E o cara me respondeu assim: apesar do falso anacronismo, todos eles são calvinistas, porque todos eles creem na soberania de Deus. O cara está tão ligado nessa seita calvinista que até quem veio antes de Calvino, para estar certo, tem que ser calvinista. Eu não respondi mais nada, parei de acompanhar o trabalho dos internautas cristãos. Mas os muçulmanos creem na predestinação. É até uma explicação do porquê que você vai num país muçulmano, você não vê grandes avanços tecnológicos, grandes avanços culturais, porque os caras entendem que a predestinação é tão forte que o que tem que acontecer vai acontecer e pronto, porque Allah está mandando. Tá? Sim, eu já li o Alcorão. Eu faço questão de mostrar, até porque eu gosto de ter um Alcorão em casa. Você tá vendo essa gracinha aqui, ó? É um Alcorão. Tá? Se você souber ler árabe, tá aqui. Tá em árabe, está em português. Aqui eu aprendi que entre os 5 pontos, né, entre os 5 principais pilares do que é ser um muçulmano, tá? Tem aqui até uma biografia do Muhammad, né, do Maomé, do enviado de Alá. Toda vez que um muçulmano fala o nome dele, deve dizer que a paz de Alá esteja com ele. E aí, eles são calvinistas também, porque creem na predestinação? O ponto aqui é que eu coloco isso dentro do ramo da discussão teológica, mas nível acadêmico, não nível de evangelização, não de respeitar e receber alguém como irmão em Cristo, porque tem uma divergência na conclusão teológica. Mas o camarada vai me dizer que tudo é João Calvino? A Bíblia diz que, falando de Jesus, que dele e por ele são todas as coisas.
A Bíblia fala que por Jesus tudo o que foi feito se fez. E aí de repente vem um Zé Ruela gospel desses aí para me dizer que a verdade é o calvinismo? Para dizer que todos os homens da Bíblia são calvinistas porque eles creem no calvinismo? Vocês vão plantar batata, seu bando de herege da seita calvinista, vão se converter a Cristo. E é engraçado que essa turma aí, que arrota conhecimento teológico, e isso aconteceu com um pastor presbiteriano que é um colega. Ele não é um amigo direto, né? Somos amigos através de um amigo em comum. Ele tentou tirar uma onda comigo por ser da Assembleia de Deus, mas ele não se deu conta que eu era graduado em teologia, assim como ele, com mestrado em teologia que ele não tem. Aí ele falou do Calvino, do Armínio. Eu falei, não sou arminiano. Mas você não é assembleiano? Sou, ué. O que você é então? Eu falei, eu sou luterano. Falei, desse jeito. Quanto à soteriologia, eu sou mais alinhado com Martinho Lutero. Aí ele, como é que é isso? Falei, mas você não é formado em teologia? Falei, desse jeito, gente. Você não é o bambambam aí? Você não é o oráculo da teologia calvinista? Me diga você o que é Lutero quanto à soteriologia. Para quem está preso aí nessa palavra, soteriologia é a área da teologia que estuda a salvação. Como é que a salvação chega a nós, as implicações da salvação. Então tem de soter, quer dizer salvação, né? E logia de estudo, soteriologia. Eu olhei para o cara e falei, me diga você, ué. Você sabia que não existe só Calvino e Armínio? Que existe o Martinho Lutero nessa história? Que existem outras frentes, as três principais são essas. E especificamente quanto à predestinação, quanto à eleição, salvação, eu sou luterano. Então, tá aí. Ó. Quer entender isso? Vai estudar primeiro, depois vem conversar comigo. Por que eu chamo de seita calvinista? Senão o vídeo vai ficar gigante. Por que eu chamo de seita calvinista? Porque a principal característica das seitas é o exclusivismo. E a declaração, em segundo lugar, de que só eles têm o conhecimento. Então, por que exclusivista? Um membro de uma seita entende que só ele está certo. Então, você pega uma religião qualquer ali, só eles vão para o céu. Testemunho de Jeová. Só testemunho de Jeová vai ganhar a salvação. Quem viveu antes desse testemunho de Jeová surgir, ele está tomando no inferno. Porque não existe salvação fora das testemunhas de Jeová. Então, um grande marco das seitas é o exclusivismo. E a outra é a declaração de que existe um conhecimento ali que só eles têm. Então você vai falar com Mormons, aquela igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Tem um conhecimento oculto ali que só eles têm. Tabernáculo da Fé, a do Braham, eles têm um conhecimento que só eles têm. Salvação é só através do Tabernáculo da Fé. Aí eu pego um bando de calvinistas dizendo que só eles têm a verdade, só eles estão corretos, quem está fora é herege, quem não entende o calvinismo está errado. Colega meu, foi meu professor no ensino médio, presbiteriano, né? Olha para mim e fala assim, mas como é que você é formado em teologia ou você não é calvinista? Não, eu não sou alinhado com todos os pontos do calvinismo. Olha, então você não estudou tudo, então você não entendeu, porque todo mundo que entende é calvinista. Aí eu falei assim, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mundo aí, tá errada a tradução? Por acaso a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou os predestinados, para que todos aqueles que João Calvino predestinou ganhem a vida eterna. Diz o mundo, as pessoas. A salvação é para quem crê, não é para os predestinados. Me explica João 3,16 aí. Talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, se ele não ganhar do Salmo 23, versículo 1, né? Mas está ali entre os 3 versículos mais conhecidos da Bíblia. É o Salmo 23, 1 e o João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Me explica esse negócio aí. Não, mas não é bem assim, você tem que... Não, tem que ver nada, não é bem assim o quê? João 3,16. Deus amou o mundo para aquele que nele crê. Não fala aquele que for predestinado. Tá?
E aí o camarada vem me dizer que se eu não sou calvinista é porque eu não entendi. Estudei, mas não entendi. Então, é esse conhecimento oculto único. E essa ideia de exclusivismo. Eu não acho que só quem acredita na Bíblia em detalhes teológicos como eu vão para o céu, estão corretos. Eu não acho que só a minha denominação está correta, vai ganhar a salvação. E tem esse pessoal da seita calvinista aí. Então, para finalizar, não estou dizendo que todo calvinista faz parte da seita. Não estou dizendo que eu rompi a amizade com todos eles. Não, sou amigo de todos. Brinco com todos. No campo das ideias e dos debates teológicos com outros teólogos, eu também debato, reclamo, mostro o meu ponto de vista. Mas somos irmãos em Cristo e somos grande família. E isso é briga de irmão. Não se intrometa, é briga de irmão. Mas uma vez que você vem me dizer que só você tem a verdade, que só você entende, que quem está fora da sua visão é herege, quem não é como você entendeu a Bíblia errado, aí eu vou dizer, você é seita calvinista. Você acha que está sendo salvo para as palavras de João Calvino. E você mesmo não leu as Institutas. Porque quando João Calvino revisou as Institutas, ele colocou a doutrina da predestinação no final delas, como segurança para a salvação, não como caminho para a salvação. Então nem você entende. Mas talvez a sua ideia de seita justifica por que você não prega o evangelho. Por que as pessoas não se convertem na sua pregação? Porque você não prega, porque não precisa. Porque ao invés de gastar energia para falar de Jesus para as pessoas, você está aí se achando a última bolacha do pacote gospel. Faça isso não. E se você está fazendo, repito, você é um herege. Você criou uma seita calvinista dentro da sua igreja. E isso está muito errado. Se converta a Cristo. Entenda que nós somos uma grande família, a igreja corpo de Cristo. E essas discussões teológicas são nível de academia, nível de estudos. E não para membros da igreja. Não para ser debatido no momento de evangelização, de culto público a Deus. Então, fico por aqui. E você, se não sair da seita, cuidado. Você está abandonando a igreja corpo de Cristo para fazer parte da seita calvinista.